Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão estar assistindo essa aula. Vamos para mais um encontro, né, de aspectos históricos e geográficos do município de Pojuca, né? Aqui com um bonezinho que eu ganhei do meu amigo Igor, duas rodas estética, né? Massa. Então, galera, a gente parou na aula passada justamente, né, na parte lá do início do governo republicano de Pojuca, né? Deixa eu reproduzir aqui a tela para vocês. Esse slide, esse material, você já tem disponível pelo Classroom. A gente parou nessa parte e ficamos, né, de dar prosseguimento aqui, paramos aqui. Ficamos de dar prosseguimento justamente à parte lá dos distritos, né, de Pojuca. Então vamos dar prosseguimento a partir da parte dos distritos, né, de Nossa Senhora do Ó e de Camela, tá? Então, primeiro Nossa Senhora do Ó, né, próximo da gente aqui de Escada, né, relativamente próximo. Camela também, muito próximo de Escada. Na verdade, Pujuca é muito próximo do município de Escada e vocês já sabem que o município de Pujuca faz fronteira com o município de Escada, né, ao oeste, a leste com o Oceano Atlântico, ao sul com Sirinhaém e ao norte com o Cabo de Santo Agostinho. São informações que vocês já têm na primeira aula, tá? Nossa Senhora do Ó surgiu como uma pequena vila independente de Pojuca, né? Tanto é que durante todo o segundo reinado Nossa Senhora do Ó, que vai ser a sede, né, de Ipujuca, e não Ipujuca sede. Consta em antigos documentos que o povo de Nossa Senhora do Ó, guiado por um homem de nome Manuel do Ó, né, daí a referência, né, teria erigido uma pequena capela na vila que passou a ser visitada por inúmeras pessoas, pois essa era fonte de muitos milagres entre os povos da região. Isso aí, né, é história com né, não é história com H, no caso são as histórias locais que se contam sobre a fundação, né, as histórias míticas ou religiosas que se encontram sobre a fundação. Então, Manuel do Ó teria erigido uma capela local, e nessa capela, essa capela atraía uma migração constante de pessoas por conta dos milagres que aconteciam supostamente ali, né? O próprio nome da cidade aponta seu desenvolvimento influenciado diretamente pela Igreja Católica de Nossa Senhora do Ó, né? No caso, influenciado pela Igreja Católica com a fundação da Igreja de Nossa Senhora do Ó, que está aí na foto abaixo, né, na imagem. Chamada também de Nossa Senhora da Expectação e que já foi sede do governo municipal. Lembrando, durante todo o segundo reinado, a partir, né, da fundação de Pojuca enquanto município em 1846, a sede era Nossa Senhora do Ó. E Pojuca vai se tornar sede somente no governo republicano. Esses dados, essas informações já tem no primeiro slide, né? Pela lei de número 2, lei municipal de número 2, de 12 de novembro de 1895. Tá? Vamos lá. Um dos registros mais marcantes foi o da presença do senhor da Torre da Bahia, o conde de Ávila, né, que por agradecimento à santa que teria lhe curado, ofereceu joias a ela. Né. Sua história está diretamente ligada ao engenho Salgado, um dos maiores engenhos do município de Pojuca, se não o maior, né, cujos donos eram grandes proprietários de terras, grandes proprietários de escravos e traficantes também. Né. A gente vai chegar nesses detalhes, beleza? Que foi palco de intensos conflitos no período holandês, tendo sido um dos vários engenhos que foi totalmente destruído pelos flamengos e mais tarde entregues à família Valença, né, que era judia e teve conflitos religiosos marcantes na região. Isso aí vai estar na obra do Evaldo Cabal de Melo, por isso que ele está referenciado ali. A história oficial desse povoado de Nossa Senhora do Ó se dá a partir do início do século XIX, quando ele foi criado oficialmente no ano de 1846. Essa data, porém, marca uma intensa disputa política entre Ipujuca sede e Nossa Senhora do Ó pela manutenção do poder de sediar o município. Então, a gente pode marcar aqui, né, o Manuel do Ó como sendo Manuel do Ó como sendo o possível fundador da comunidade. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal, que estão me ligando. Em modo avião e voltar aqui. Vamos lá.
Estamos gravando, estamos. Possível fundador da comunidade, erigiu uma igreja dedicada a Nossa Senhora, onde, segundo as histórias, aí sim com E, né, erigiu locais, aconteciam diversos milagres, atraindo a população local para a comunidade, né, para o povoado. Durante o período holandês, Nossa Senhora do Ó, partido Engenho, né, Salgado, foi palco de diversas disputas entre os holandeses e os luso-brasileiros, que foram derrotados. Calma aí. Meu mouse caiu. Foram derrotados pelos flamengos. Lembrando novamente que flamengos pode aparecer também na prova como sinônimo de holandeses, tá, pessoal? Então não esqueçam disso, por favor. Tá? Deixa eu colocar aqui Nossa Senhora do Ó. Vamos lá. A partir de 1846, com a fundação do município de Ipujuca, segundo reinado, Nossa Senhora do Ó e Ipujuca passam a disputar o poder político de sediar a capital. Sediar o município, né? Sediar. Vou colocar a capital do município. Durante todo o segundo reinado, lembrem-se disso, tá? A sede será Nossa Senhora do Ó. Ok? Porque minha imagem não está aparecendo, minha câmera desligou, voltou aqui. Vamos lá. Certo? Então, Manuel do Ó, como sendo possível fundador da comunidade, erigiu uma igreja dedicada a Nossa Senhora, onde, segundo as histórias locais, aconteciam diversos milagres atraindo a população local para o povoado. Durante o período holandês, Nossa Senhora do Ó, a partir do Engenho Salgado, foi palco de diversas disputas entre os holandeses e os luso-brasileiros, que foram derrotados pelos flamengos. A partir de 1846, com a fundação do município de Pujuca, no segundo reinado, Nossa Senhora do Ó e Pujuca passam a disputar o poder político de sediar a capital do município, de serem a sede do município, né? Durante todo o segundo reinado, a sede será Nossa Senhora do Ó, tá? Então, vamos embora. A história de Nossa Senhora do Ó sugere um povoado bastante versátil. Ali já existia um avançado comércio para a época, uma escola que era orientada pelo ensino francês, né? Ourives, que são pessoas que trabalham com ouro, né? Trabalham com a manufatura de objetos em ouro, e fábricas, e uma grande igreja católica que, a princípio, tinha um cemitério na sua lateral, passando em 1849 para o local onde o é, né, até hoje. No caso, a igreja, né, foi transferida, o cemitério da igreja foi transferido de local, né? O cemitério era do lado e foi transferido para onde é o cemitério de Nossa Senhora do Ó até os dias de hoje. Após a última transferência da sede para distrito, passou a ser apenas um lugar que abrigava os operários das redondezas. Então, perde, né, Nossa Senhora do Ó perde a importância no início da República para Ipujuca, né? Deixa eu ver aqui. Durante o segundo reinado, tinha uma escola orientada pelo ensino francês,
prova para professores, né? Provavelmente pode cair alguma coisa sobre essa questão do ensino do século XIX. Em 1849, o cemitério foi transferido do lado da igreja para o local onde o é até os dias atuais. Após a transferência, vou colocar assim, pessoal, da sede para o município de Ipujuca, Nossa Senhora do Ó perdeu certa importância, tornando-se um local de moradia de operários, digamos assim, né? E de... Deixa eu colocar... segunda importância em relação ao Ipujuca, né? Ao município de Ipujuca. Dos engenhos ao redor de Nossa Senhora do Ó, Canoas teve uma grande influência no povoado, bem como as fazendas de Gamileira, do Cupe, de Merepe e de Porto de Galinhas, né? Então vamos colocar aqui principais engenhos e fazendas do Ó. Vamos lá. Canoas, Gamileira, Cupe, Merepe e Porto de Galinhas. Nessas áreas, além do trabalho cotidiano, a população desenvolveu o extrativismo vegetal. O mangue também era um bioma utilizado como meio de subsistência pela população dessa região. Então, vamos colocar aqui extrativismo vegetal e animal, principalmente através da exploração dos mangues locais para subsistência, sobrevivência, né, da comunidade local. Ok? Então, basicamente, é esse o resumo que o Atlas traz sobre a comunidade de Nossa Senhora do Ó. Provavelmente vai vir uma questão aí, né, misturando, né, características de Ipujuca com características do Ó, com características de Camela, né? Tudo isso faz parte do município de Ipujuca, mas tem o município, né, Ipujuca, e tem a sede Ipujuca, né, a sede do município Ipujuca, tá? Camela e Nossa Senhora do Ó, dois grandes distritos que fazem parte do município ipujucano. Vamos lá para Camela, né? Vamos para o próximo aqui. Camela. Aqui o altar, né, da igreja de Nossa Senhora do Ó, altar da igreja, um altar até bem organizado, mas sem mais aquele luxo todo, né, dos séculos coloniais e do século XIX também, né? Camela tem sua origem em terras de Sirinhaém. Seu nome deriva de sua antiga proprietária, Catarina Camela, que passou a administrar o engenho que foi fundado por seu marido, Jerônimo de Ataíde de Albuquerque, antes da invasão holandesa. Com a viuvez, o engenho passou a ser conhecido pelo seu sobrenome. Então, o Jerônimo de Albuquerque, né, é família do Duarte Coelho, né, é descendente aí do Duarte Coelho. Na verdade, um familiar, né, um parente do Duarte Coelho, por parte da esposa do Duarte Coelho, né, a Brites de Albuquerque. E ele vem para o sul de Pernambuco fundar engenhos de cana-de-açúcar, justamente, durante esse primeiro momento aí colonial, porque é a parte mais rica de Pernambuco, da capitania de Pernambuco. A gente já falou sobre isso na primeira aula, né? Os holandeses chamam essa região de Zuckerland e veem que realmente há muita lógica em trazer, digamos assim, a companhia para cá, a partir do momento em que descobrem como invadir Pernambuco pelo litoral sul, né, explorando ali as terras do litoral sul, Cabo, Ipujuca, Sirinhaém, né, Calabar. Falei na primeira aula,
Calabar ajuda os holandeses a entrarem por Barra de Sirinhaém, né? E a invadirem a capitania pelo sul, até tomarem o Recife, destruírem ali o Recife, né? No século XVII, 1634, 35, é o período das guerras das invasões holandesas. Então, Camela, vamos colocar aqui, Camela tem sua origem a partir, ele colocou, não, a partir das terras, de terras de Sirinhaém, e seu nome se deve, né? Vou colocar aí, seu nome deriva do sobrenome da esposa de Jerônimo de Ataíde de Albuquerque. Geralmente aparece só Jerônimo de Albuquerque, tá, pessoal? Chamada Catarina Camela. A mesma passou a tomar conta das terras e dos engenhos da família após a morte do seu marido, Marque, né, ou líder português contra as invasões holandesas. Isso está até no hino de Pojuca. Só para vocês terem uma noção do quanto esse período holandês, né, chama atenção lá em Pojuca, hino do município de Pojuca. Essa questão contra os holandeses está no próprio hino, né? E Pojuca, berço sagrado, que seu povo a nobreza conduz, suas glórias e honra do passado que a nossa bandeira traduz. Lindas praias com seus coqueirais, verdes campos, céu cor de anil, suas indústrias e seus canaviais em Pernambuco é a grandeza do Brasil. E Pojuca, cidade amada e abençoada por Jesus, seus filhos têm sangue guerreiro deste solo brasileiro, terra de Santa Cruz. Destes solos e pojucanos, estrangeiros e invasores expulsaram, tendo à frente os frades franciscanos contra os holandeses triunfaram. Neste dia, a fé dos cristãos, que em todos os corações petrificou, Santo Cristo, que é a nossa tradição, o seu povo a Deus glorificou. Então, notem, né, como esse período do Brasil holandês, né, está sempre aparecendo no Atlas, está até mesmo no hino de Pojuca, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar para vocês aqui, deixar copiar. Está copiando lá, tá? É um período marcante, né? O período de invasões holandesas e de expulsão dos holandeses aí de Pojuca, tá? Deu uma travadinha aqui agora, mas vamos lá. Segundo a tradição oral, disse que moradores do lugar encontraram certa vez uma imagem de Santo Antônio na cachoeira do Engenho São Pedro. Essa imagem mede aproximadamente 40 centímetros e evidencia o menino Jesus nos braços de Santo Antônio. Dona Catarina Camela, né, dona do engenho Camelinha, mandou construir um nicho para guardar essa imagem. Sempre ao amanhecer, Dona Catarina, muito piedosa, fazia suas orações para o santo e por diversas vezes a imagem não mais estava lá no nicho. Santo Antônio voltava para a cachoeira onde havia sido encontrado. Um dia, Dona Catarina fez uma promessa ao santo. Se ele ficasse no nicho, né, que no caso é essa partezinha aqui do altar, né, onde se coloca o santo, o nicho, ela iria construir uma igreja para ele em um lugar de destaque em Camela, para proporcionar aos devotos um local ideal para a devoção dos fiéis. Mais uma história com né? No caso, um mito local. E assim, ele atendeu seu pedido. Quando ela chegou ao nicho na manhã seguinte, lá estava a imagem de Santo Antônio. Então aí a história mítica, né? A história mítica da fundação de Camela. Deixa eu colocar aqui para vocês, pessoal. Vou copiar. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Consigo. Dar uma copiazinha aqui. Jogar aqui. Foi lá para baixo. Porque aqui vocês já
tem uma noção a partir do hino de cidades, né? De como esse período está marcado aqui na história do município. Deixa eu dividir isso aqui em 3 colunas para ficar melhor. Layout. Não vou conseguir falar aqui. 2 colunas. Vou deixar em 2 colunas mesmo aqui. Tá? Esse é o hino de Pojuca, né, que eles podem também cobrar na prova, pode aparecer lá. Albuquerque. Tá? A história da origem de Camela também envolve o aparecimento de uma imagem de Santo Antônio. Tendo Dona Camela, né, feito uma promessa ao santo de que, se ele ficasse no nicho do altar da capela que ela construiu para ele, ela ergueria uma igreja em sua homenagem no povoado. No nicho do altar da capela que ela construiu para ele, no engenho Camelinha, né? Vou colocar aqui em destaque as palavras-chave aí, né, da história de Camela, tá? Segundo Matoso, pela Lei Municipal número 5, de 20 de abril de 1914, já na República, foi criado o distrito de Santo Antônio de Camela, que foi anexado ao município de Pujuca, ou seja, o distrito de Santo Antônio de Camela, né, dedicado a Santo Antônio, historicamente falando, ele vai ser anexado ao município de Pujuca em 1914, né? Vamos lá. Por lei municipal, qual é o número da lei? Número 5. O distrito de Santo Antônio de Camela, em 20, não foi? 20 de abril de 1914, vai ser, vírgula aqui também, anexado ao município de Ipujuca. Isso na Primeira República, tá? Na República Velha. Desde então, consolidada pela Lei 1802 de 2015, o distrito de Camela abrange as áreas de Serrambi, o Centro, Nova Camela, Rurópolis, Centro, Alto da Caixa d'Água, Alto da Palmeirinha e Santo Antônio. Então, desde 2015, o distrito de Camela compreende as áreas de, vamos lá, Serrambi, o Centro, Nova Camela, Rurópolis, que nós já falamos na primeira aula também lá em cima, né? Rurópolis, Caixa d'Água, Rurópolis Centro, né? Alto da Caixa d'Água, Alto da Palmeira e Santo Antônio. Perfeito. Ali a imagem, né, de Camela, a imagem da, acho que da capela de Camela, né, aqui. Então é isso. Vamos agora, né, entrar aqui nas comunidades tradicionais. Hoje a gente vai, deixa eu ver, as praias. Hoje a gente vai até as praias, tá?
Vamos pegar aqui a parte de comunidades tradicionais, os engenhos, comunidades tradicionais, as praias, né, as populações ribeirinhas, consequentemente, e paramos aqui em símbolos do município. Né? Símbolos do município fica para uma próxima aula, para não ficar tão extensa. Então, comunidades tradicionais, né, engenhos. Os engenhos de Ipojuca estão entre os elementos mais importantes da história ipojucana. Atualmente, tá? São 70. Deixa eu ver se meu áudio está saindo, pessoal. Alô? Alô? Tá. Atualmente são 76 engenhos, tá? Então vamos lá colocar. Cada um com sua história e especificidade, tornando impossível abranger todos em apenas uma página. Então, comunidades tradicionais, os engenhos. Ao total, são 76 engenhos em Ipojuca. De maneira geral, os engenhos tinham por base agrícola a monocultura da cana-de-açúcar. Né? Então, vocês sabem disso. O engenho, pessoal, é uma fábrica de açúcar. Podendo ser, né, um engenho banguê, engenho mais simples, geralmente que moe a cana de um lavrador de cana-de-açúcar mais rico, ou podendo moe ser também um engenho real ou engenho, deixa eu colocar, no caso é a mesma coisa, né? O engenho real, engenho mais rico e com mais equipamentos, geralmente próximos aos rios e usufrutuários das águas desses rios. Né? Geralmente um engenho real ele é um engenho que se utiliza da força das águas, né? Da força motriz das águas. Já o engenho banguê é um engenho mais simples, né? E geralmente moe cana de um lavrador de cana-de-açúcar mais rico, que manda moer em outro engenho. Né? Então, a parte colonial, né, de Ipojuca, ela vai ser marcada pela plantation da cana-de-açúcar, né? Ou seja, escravidão africana, monocultura, latifúndio, né? Grandes propriedades de terra voltadas à produção monocultora da cana-de-açúcar, com a mão de obra africana, voltada para a exportação desse produto, né? No caso, para Portugal. Tá? Ipojuca tinha uma forte produção a partir das casas de farinha, além de ser um importante fornecedor de peixe. Então, além da cana-de-açúcar, né, e do açúcar, do melaço do açúcar, né, propriamente dito, porque o açúcar vai ser refinado na Europa, em Ipojuca havia uma tradicional produção de farinha de mandioca, que é a base da alimentação da população brasileira durante o período colonial e imperial, e a nossa base alimentar também hoje em dia, né, mandioca e milho, né, quase tudo tem amido de milho, e a gente come muito macaxeira, inhame, várias raízes desse tipo até hoje, né, isso vem da colônia, vem dos povos indígenas, e também uma exploração local e um comércio de peixes, de água doce e salgada também, né? Vamos lá. A economia canavieira sustentava-se no sistema escravocrata, está lá já no slide, comum a todas as capitanias durante o período colonial, principalmente a de Pernambuco, que foi a que mais prosperou durante o período colonial. Como na maioria dos engenhos era possível encontrar a Casa Grande, a Capela e a Senzala, além do engenho propriamente dito para a produção. Por isso que eu falei, engenho é a fábrica de açúcar, né? Engenho é voltado para a produção. Agora, no engenho,
podemos encontrar tradicionalmente a fábrica, que no caso é o engenho, né, onde você vai moer a cana, vai colocar a cana no tacho, os escravizados vão trabalhar. A casa grande, local de moradia do patriarca, né, do senhor do engenho e de sua família e agregados. Agregados. A senzala, local de moradia ou de dormitório dos escravizados. E a capela, local de culto aos domingos e dias santos. Geralmente, pessoal, tem uma capela nos engenhos porque esses senhores, eles não se deslocam muito para as cidades, né, para as principais vilas, para cultuarem ou para rezarem as missas, e as suas senhoras também, né, as sinhazinhas, os senhorzinhos. Eles fazem a missa, propriamente na capela, né, na capela própria, na capela do engenho. Tá? Vamos lá. O primeiro engenho que temos notícia é o engenho Tabatinga, isso já está lá no slide no começo, mas a gente vai colocar aqui também. Né? Primeiro engenho de Ipojuca, Tabatinga. Isso em 1594, né? 1594, que também foi palco para importantes momentos da história da cidade, como na insurreição pernambucana, período de expulsão dos holandeses. Pindoba destacou-se também por ser um berço da insurreição pernambucana, então vamos colocar aqui Pindoba e Tabatinga, engenhos de resistência contra os holandeses. Né? O engenho Gaipió assistiu um capítulo importante da Revolução Praeira, pois lá ocorreu uma das maiores batalhas desse movimento, quando em 31 de dezembro de 1848, nas margens do rio Gaipió, bem de frente à sua Casa Grande, ocorreu um sangrento confronto entre os conservadores legalistas e os liberais chefiados por Joaquim Nunes Machado. Então, no engenho Gaipió, ocorreu uma das mais sangrentas batalhas entre conservadores legalistas ligados ao governo monárquico e liberais revolucionários, né, que são os praeiros, ou praeiros liderados pelo deputado Joaquim Nunes Machado. O Joaquim Nunes Machado, pessoal, ele é o líder da praeira em Pernambuco e ele vai morrer na praeira, tá? Ele morre justamente nesse momento aí de confrontos e conflitos contra o exército imperial, tá? Essa batalha foi em 31. A batalha ocorreu em 31 de dezembro de 1848, pelas margens do rio Gaipió, certo? Do rio Gaipió, próximo às terras do engenho de mesmo nome. Ok? Eu coloquei praeiros. Coloquei. Beleza. Os engenhos também abrigaram a cultura africana e neles emergiram os valores da resistência negra do Brasil em Ipojuca. Em Sibiró, por exemplo, temos notícia de Terezinha Rainha, uma princesa africana que foi obrigada a vir para o Brasil, acabou morrendo com os braços amputados em completo abandono no engenho. Né? Isso aí pode também vir ser cobrado aí em prova. No engenho Sibiró, uma escravizada chamada Teresa Rainha, certo? Terezinha, né?
provavelmente uma nobre africana escravizada e trazida para o Brasil, morreu tendo seus dois braços amputados, né? Durante o seu período de escravização. Provavelmente, né, Terezinha Rainha não quis se submeter aos seus proprietários, né, no período, resistiu como pôde, né, e foi castigada por esses mesmos proprietários ou pelos capitães do campo, pelos feitores, e teve seus braços amputados, né, galera? Então, uma história pesada também aí de resistência. Atualmente, alguns engenhos conseguiram manter um pouco da sua estrutura colonial, né? Como é o caso do Gaipió, Maranhão, Mercês, Pindoba, Cibirozinho, Penderama e Tabatinga. Aí a gente vai colocar assim, ó. Engenhos que mantiveram parte da sua estrutura colonial. Ah, Danilo, é muita coisa. Eles não vão cobrar tudo isso. Na prova, eles não vão cobrar tudo isso. Mas a gente precisa ir ouvindo sobre esses detalhes e lendo sobre esses detalhes. Por isso eu estou fazendo um material para vocês resumido, para a gente pegar os principais termos, né, as palavras-chave, tá? Então, o Gaipió, o Maranhão, o Mercês, né? Correto? Isso. O Pindoba, o Cibirozinho, Penderama e Tabatinga. Correto? Isso. Cada engenho possui sua singularidade e tem sua importância na história local. Alguns desses foram palcos de importantes disputas, por exemplo, a Insurreição Pernambucana, né, ou Revolução Pernambucana de 1817. Também temos, né, a Revolução Pernambucana de 1817, que a batalha aconteceu, inclusive a última batalha, né, mais importante, aconteceu às margens do Rio Pujuca, né, onde o Domingos Martins, Domingos José Martins, foi preso, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Domingos José Martins, né? O principal líder aí civil da Revolução Pernambucana. Esse cara, ele foi preso, né, capturado na Batalha do Ipujuca, que aconteceu justamente às margens do rio Ipujuca, em Ipujuca, né? O mito e a glória, pouca coisa aqui, né? Deixa eu ver se tem a Batalha do Ipujuca. Ipujuca. Aqui, Revolução Pernambucana. No interior, a batalha decisiva foi travada na localidade de Ipujuca, né, que foi justamente onde ele foi capturado. Então, assim, é muita coisa da história do município, né? Tem muita história o município de Ipujuca. Vamos lá. Também foi palco da Revolução Praieira e, portanto, foram palco da história de Ipujuca, a saber, Engenho Benfica, Bertioga, Trapiche, Califórnia, Soledade, Dois Mundos, Belém, Tapera, Mata Fome, Saco, Amazonas, Mirador, São José, Todos os Santos, São Paulo, entre outros. Então, esses engenhos foram palcos desses movimentos, né? Dessas insurreições, desses movimentos de confronto entre a elite brasileira, tá? Como é o caso da Praieira, como é o caso da Revolução Pernambucana. No mapa ao lado, nesse mapinha aqui, que eu vou colocar no material também, agora, né? É possível identificar a localização da maior parte dos engenhos registrados e cadastrados. Juntamente com seus alunos, organize uma atividade onde possam ser listados todos os engenhos existentes no município. É possível também organizar um trabalho de campo para conhecer mais a respeito dessas comunidades. Com um material escolar de Ipujuca, né? Então, geralmente são os professores de História e Geografia que utilizam esse material lá. Deixa eu cortar aqui, que eu vou colocar isso aqui lá. No material da gente. Eu estou fazendo um resumo do Atlas de Ipujuca para vocês. Engenhos de Ipujuca, né?
Na verdade, é localização dos engenhos de Pujuca. Aí tem a localização da usina Timbó, da usina Ipujuca, da usina Salgado, tá? Então, ó, temos 3 usinas, Timbó, Ipujuca e Salgado. Então, já dá para perceber a partir desse mapinha aqui, né? Deixa eu deixar bem organizado aqui para vocês. Ok. Vamos lá. Próximo e último slide aqui do material hoje, né? Comunidades tradicionais, praias, beleza? Comunidades tradicionais, praias. As tão famosas praias de Pujuca, né? Que a galera adora aí e que são caríssimas, né? Como Porto de Galinhas, por exemplo, que é uma praia hoje de turismo internacional, né? Então, assim, é caro por conta disso. É uma praia de um turismo que vem da Argentina, do Uruguai, da Europa, geralmente procura Porto de Galinhas por ser muito famosa, né? E por atrair muitos turistas, né? Ser uma praia de turismo internacional, termina sendo uma praia cara. Vamos lá. Porto de Galinhas era um importante porto comercial no período colonial brasileiro. Por ele passaram diversas mercadorias que abasteceram os engenhos locais e também foram carregados vários navios, principalmente com açúcar produzido nos engenhos da região, né, na região de Nossa Senhora do Ó, né, principalmente com açúcar produzido nos engenhos da região. O que é mais marcante é que esse porto servia de base para a chegada de escravos vindos da África para o nosso país. Então, o que é que a gente tem? Porto de Galinhas, a principal praia de Pojuca nos dias atuais, também foi o principal porto de embarque de pessoas e mercadorias em Ipojuca e de desembarque das pessoas escravizadas trazidas da África para o Brasil, melhor, para Pernambuco, no litoral sul, né? Para Pernambuco, no litoral sul. Vou corrigir aqui. Ok, pessoal, vamos seguir. Segundo a tradição popular, antigamente Porto de Galinhas era chamada Porto Rico, devido à extração de pau-brasil. Então, Porto de Galinhas também já foi chamada, a praia de Porto de Galinhas, né, de Porto Rico, por conta da exportação de pau-brasil que saía daquela região. Quando os escravos chegavam para serem vendidos, escravizados, tá, pessoal? Contrabandeados, vinham escondidos embaixo de engradados de galinhas de Angola. Isso é o que diz a história local, né? A chegada dos escravos na beira do mar era anunciada pela senha: tem galinha nova no porto. Por causa disso, Porto Rico ficou conhecido como Porto das Galinhas. Daí surgiu o nome Porto de Galinhas. Pesquisas mais recentes sugerem, porém, que o nome é derivado de uma população específica de escravos que vinha de uma região da África, onde a população era chamada de galinhas. Essas pesquisas são do meu professor, né, do meu orientador de mestrado, Joaquim Maciel Marcos de Carvalho. E Marcos diz que o nome do Porto de Galinhas não é porque chamavam os escravos de galinhas, porque tinha essa senha. Isso é uma coisa mais de historieta local. Ele diz que é devido a uma etnia de africanos escravizados que vinham de uma região na qual, né, os escravizados lá em África eram chamados de galinhas, né? Maracaípe, né, também tem sua origem no período colonial e serviu, assim como o Porto de Galinhas, de porto comercial naquela região. Também foi um importante porto fornecedor de pescados para vários engenhos do município. Era vista pelos portugueses como uma belíssima praia, e ali os portugueses erigiram uma capela e um cemitério que até hoje abriga pessoas da comunidade local. Seu nome tem origem indígena e significa rio que canta, né? Então, Maracaípe tem origem também, né? A comunidade tem origem também no período colonial. Seu nome significa, em tupi, guarani, rio que canta.
E essa comunidade, além de ter contribuído para a subsistência local, através da venda de peixes, vendeu algo a alguém, né? As comunidades, tem crase aqui, as comunidades vizinhas, desde cedo foi local escolhido pelos portugueses para habitação. Lá, os luso-brasileiros construíram uma capela e um cemitério, né? Ok. Faltou aqui lusos. Será que tá tudo junto hoje em dia em lusos brasileiros? Tá, né? Luso-brasileiros. Ok. O nome serrambi é originado de um molusco bivalve chamado de sernambi, muito comum antigamente na praia e que era coletado em grande quantidade pelos moradores locais para ser consumido como alimento. Então, serrambi vem de serambi, né? Sernambi. Um molusco bivalve. E aí eu não sei o que é bivalve, a gente vai para a pesquisa, claro, para deixar já claro para vocês o que é bivalve. Bivalve. Estes possuem um corpo formado por uma concha de duas partes chamadas de valvas. Este grupo é formado unicamente de animais aquáticos e vive nos mares. Então, bivalve é que tem uma concha, né, envolvendo o molusco, né? Bivalve é isso. Serrambi vem de serrambi, um molusco bivalve coletado historicamente pela população ribeirinha, né, da comunidade e que servia para a sobrevivência, né, e para o comércio local, tá? Sua origem advém de uma pequena comunidade de pescadores, surgida ainda no período colonial. Então, vou coloquei aqui comunidade ribeirinha, não foi? População ribeirinha, né? Vou colocar aqui comunidade de pescadores, que às vezes vocês confundem aí. Encontramos registros dessa comunidade já no século XVIII. Seu desenvolvimento se deu a partir da fixação de várias casas de veraneio no local. Então, Serrambi tem sua existência, né? Tem sua, é isso aí, comprovada documentalmente desde o século XVIII, certo? O CUP abriga uma pequena quantidade de moradores. Atualmente tem sofrido forte exploração comercial, né? A praia do CUP, né? A praia do CUP abriga, né, uma comunidade local pequena e atualmente tem sofrido com as investidas, vamos lá, de empresas imobiliárias, né? Isso. As empresas que buscam construir ali, né, as praias privadas, os prédios, os hotéis, etc. e tal. Também serviu como porto comercial no período colonial. Seu nome vem do Tupi-Guarani e significa costa, parte de trás, né? Então, Cupe vem do Tupi e significa costa ou parte de trás, né? Então, seria uma praia com a parte de trás, né? Suape, né, tem a maior representatividade industrial do estado. A praia de Suape tem a maior representatividade comercial do estado de Pernambuco, né? Vamos lá. Situa-se dividida, né? Está dividida entre o Cabo
e Ipujuca, lembrem-se disso, tá, dessa divisão, onde parte da comunidade nativa ainda se mantém. Os nativos da região do lado de Ipujuca acabaram tendo que sair devido ao crescimento da região. O nome suape também vem do Tupi-Guarani e significa caminhos tortuosos. Seu nome deriva do Tupi, significando caminhos tortuosos, e parte da comunidade, pessoal, local, também sofreu com as investidas da indústria imobiliária e da exploração industrial que lhes retirou dos locais tradicionais de moradia. Beleza? Então, esse é o resumo das comunidades tradicionais praias, né? Aqui tem um mapinha que eu também vou jogar para vocês, que é o mapinha das praias, para vocês darem uma olhadinha no material de vocês. Localização das praias em Ipojuca, 2015, né? O Atlas é de 2016, se não me falha a memória. Então, deixa eu cortar. E assim nós finalizamos essa aula aqui, né? Eu vou preparar um material de questões a partir dessa aula, tá? Vou preparar um material de questões, deixa eu ver se ficou legal, para vocês, a partir desse resumo da gente de hoje. Então, vamos lá, né? Finalizando aqui a aula, o resumo geral. Nossa Senhora do Ó, né? Um dos distritos de Ipujuca. Manuel do Ó, como sendo possível fundador da comunidade, erigiu uma igreja dedicada a Nossa Senhora, onde, segundo as histórias locais, aconteciam diversos milagres, atraindo a população local para o povoado. Durante o período holandês, Nossa Senhora do Ó, a partir dos engenhos salgados, foi palco de diversas disputas entre holandeses e os luso-brasileiros, que foram derrotados pelos flamengos, né? Deixa eu colocar aqui, que foram derrotados pelos flamengos. Então, vamos lá. A partir de 1846, com a fundação do município de Ipujuca, no segundo reinado, Nossa Senhora do Ó e Ipujuca passam a disputar o poder político de sediar a capital do município. Durante todo o segundo reinado, a sede será Nossa Senhora do Ó. Durante o segundo reinado, tinha uma escola orientada pelo ensino francês. Em 1849, o cemitério foi transferido do lado da igreja para o local onde o é até os dias atuais. Após a transferência da sede para o município de Ipujuca, Nossa Senhora do Ó perdeu certa importância, tornando-se um local de moradia de operários e de segunda importância em relação ao município de Ipujuca. Principais engenhos e fazendas do Ó: Canoas, Gamileira, Cupe, Merepe e Porto de Galinhas. Extrativismo vegetal e animal, principalmente através da exploração dos mantos locais para a subsistência da comunidade local. Camela. Camela tem sua origem a partir de terras de Sirinhaém, e seu nome deriva do sobrenome da esposa de Jerônimo de Ataíde de Albuquerque, chamada Catarina Camela. A mesma passou a vamos lá, tomar, né? A mesma passou a tomar, embora, tomar conta das terras e dos engenhos da família após a morte de seu marido, Marte, ou líder português contra as invasões holandesas. A história da origem de Camela, né? A história da origem de Camela também envolve o aparecimento de uma imagem de Santo Antônio, tendo Dona Camela feito uma promessa ao santo de que se ele ficasse no nicho do altar da capela que ela construiu para ele no engenho Camelinha, ela ergueria uma igreja em sua homenagem no povoado. Por lei municipal número 5, o distrito de Santo Antônio de Camela, em 20 de abril de 1914, vai ser anexado ao município de Ipujuca. Desde 2015, o distrito de Camela compreende as áreas de Serrambi, o Centro, Nova Camela, Rurópolis Centro, Alto da Caixa d'Água, Alto da Palmeira e Santo Antônio. Aqui o hino de Ipujuca, onde faz referência à expulsão dos holandeses. Comunidades tradicionais dos engenhos, né? Ao todo são 76 engenhos. Engenho é uma fábrica de açúcar. No engenho podemos encontrar tradicionalmente a fábrica Casa Grande, local de moradia do patriarca, do senhor do engenho, de sua família e dos agregados. A senzala, local de moradia ou de dormitório dos escravizados, e a capela, local de culto aos domingos e dias santos. O engenho Banguê é um engenho mais simples, geralmente que moe a cana de um lavrador de cana-de-açúcar mais rico, ou podendo ser também um engenho real, engenho mais rico e com mais equipamentos, geralmente próximos aos rios e usufrutuários das águas desses mesmos rios. Plantation da cana-de-açúcar, escravidão africana, monocultura, latifúndio
grandes propriedades de terra, voltada para a exportação desse produto para Portugal. Eu vou colocar aqui o significado de latifúndio, porque algumas pessoas não sabem, né? Grandes propriedades de terras, tá? Além da cana-de-açúcar, em Pujuca havia uma tradicional produção de farinha de mandioca e também uma exploração local e um comércio de peixes de água doce e salgada. O primeiro engenho de Pujuca foi Tabatinga, em 1594. Pindoba e Tabatinga são engenhos de resistência contra os holandeses. No engenho Gaipió ocorreu uma das mais sangrentas batalhas entre conservadores legalistas, ligados ao governo monárquico, e liberais revolucionários ou praeiros, liderados pelo deputado Joaquim Nunes Machado. A batalha ocorreu em 31 de dezembro de 1848, nas margens do rio Gaipió, próximo às terras do rio do engenho de mesmo nome. No engenho Sibiró, uma escravizada chamada Terezinha Rainha, provavelmente uma nobre africana escravizada e trazida para o Brasil, morreu tendo seus 2 braços amputados durante seu período de escravização. Engenhos que mantiveram parte da sua estrutura colonial até hoje, né? Gaipió, Maranhão, Mercedes, Pindoba, Sibirozinho, Pendeirama e Tabatinga. Localização dos engenhos de Pujuca, né? Aí uma atividade que vai para a galera localizar, mas vocês conseguem ver pelo menos as usinas, né? E a distribuição de boa parte desses engenhos em Pujuca. Comunidades tradicionais ou praias. Porto de Galinha, a principal praia de Pujuca nos dias atuais. Eu vou colocar aqui que é a principal praia turística de Pujuca nos dias atuais, né? Que é a principal praia em termos econômicos é Suape, né? Também foi o principal porto de embarque de pessoas e mercadorias em Pujuca e de desembarque de pessoas escravizadas trazidas da África para Pernambuco, no litoral sul. Porto de Galinhas também já foi chamada de Porto Rico por conta da exportação de pau-brasil que saía daquela região. Maracaípe tem origem também no período colonial, seu nome significa em Tupi-Guarani rio que canta, e essa comunidade, além de ter contribuído para a subsistência local através da venda de peixes às comunidades vizinhas, desde cedo foi local escolhido pelos portugueses para habitação. Lá os luso-brasileiros construíram uma capela e um cemitério. Serrambi vem de Sernambi, um molusco bivalve coletado historicamente pela população ribeirinha, comunidade de pescadores, da comunidade, né? E que servia para a sobrevivência e para o comércio local. Serrambi tem sua existência comprovada documentalmente desde o século XVIII. A Praia do Cupe abriga uma comunidade local pequena e atualmente tem sofrido com as investidas de empresas imobiliárias, né? Colocar de empresas imobiliárias. Cupe vem do tupi e significa costa ou parte de trás. A Praia de Suape tem a maior representatividade comercial do estado de Pernambuco e está dividida, né? E está dividida entre Cabo e Pujuca. Seu nome deriva do tupi, significando caminhos tortuosos, e a parte da comunidade local também sofreu. Deixa eu colocar aqui. E parte da comunidade local também sofreu com as investidas da indústria imobiliária e da exploração industrial que lhes retirou dos locais tradicionais de moradia. Por último, né, as praias ali, ó, em cima, né, em Pujuca. Praia da Cabeça do Negro, Praia da Gamboa, Praia de Muro Alto, Praia do Cupe, Porto de Galinhas, Praia de Maracaípe, Pontal de Maracaípe, Enseadinha, Praia de Serrambi e Praia de Toquinho, lá no sul, né, próximo ao engenho Toquinho, tá? Então aí está a nossa segunda aula, né, nossa segunda aula, né, de aspectos históricos e geográficos de Pujuca, do município de Pujuca. Eu espero que vocês tenham gostado. A aula eu acho que ficou um pouquinho longa, mas dá para tipo assistir de boa, né? Voltar também, acelerar, pegar essa parte final do resumo, por exemplo, na próxima vez que você for assistir e assistir só essa parte do resumo, e lembrar também de estudar o material que vai estar lá para vocês no Classroom, beleza? Além disso, eu vou preparar um material de questões com os assuntos referentes da aula de hoje, tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Vamos embora rumo à aprovação, que eu quero os churras de vocês, né? Quero ir para um churrasco diferente a cada final de semana da galera comemorando a aprovação em Pojuca, se Deus permitir.